o que o fim dos tempos nos espera. Falando aí como título da live, teologia inclusiva, igreja, né, inclusiva, essa coisa toda que a gente vai estar passando sobre esse assunto. Você tem pesquisado um pouco sobre esse assunto aí? Sim, irmão Jean. É um assunto que, para quem está antenado, né, nas coisas que vem acontecendo, como a igreja tem sido perseguida, combatida, ela é perseguida tanto na esfera física, né, principalmente nossos irmãos que estão espalhados aí no mundo sabem como é que é isso, e na esfera cultural, né. Então, na esfera cultural, a gente tem percebido essa pressão para a igreja aceitar determinadas práticas que a Bíblia mostra que é pecaminosa, e essas pessoas que estão se corrompendo dentro da igreja, tanto líderes como ovelhas, que estão se corrompendo, ou mesmo pessoas infiltradas no nosso meio que nunca se converteram, né? Elas têm adotado essas pautas e botado o guarda-chuva do falso amor, né? Não, porque eu amo, porque a gente tem que amar o próximo, então a gente tem que aceitar a pessoa como ela é, abraçar ela como é, ela pode permanecer como está, e a gente vai entender que aquele tipo de vida dela vai ser aceito aqui dentro. E, na verdade, isso não é o amor de Cristo, pessoal, isso é o amor do mundo, e, na verdade, isso aí é a complacência com o pecado, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que trata com a verdade e a justiça, anda lado a lado, a justiça e o amor. Então, a gente vai tratar desse assunto, dessa chamada igreja inclusiva, né? Porque não inclusiva por quê? Porque ela quer incluir esses grupos que se acham, que sofrem preconceitos, essas pessoas que não são bem aceitas, eles querem colocar as pessoas se sentindo aceitas como elas são, né? No sentido de prática pecaminosa que eu estou falando, aí é a tal da igreja inclusiva, a teologia inclusiva. Mas não que esse pessoal é igreja, né? Na verdade, estão mais caminhando para a seita herética do que igreja. Praticamente acaba indo de encontro naquele vinde como estágio, mas não é para ficar como estágio, né? Tem essa diferença, né? Isso. Para eles não é. Permaneça como está. Jesus Cristo te ama desse jeito e não precisa se transformar, não. É desse jeito que você vai ser salvo. Está errado. Aí já começa a complicar um pouco o entendimento bíblico, né? Exatamente. De toda a teologia bíblica, né? A gente está com alguns textos aqui que a gente tinha separado para mostrar o que realmente a Bíblia, já há 2000 anos atrás, já estava apontando. Já estava apontando do que ia acontecer. E tem gente que acha que a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser revista, a Bíblia tem que ser excluída, na verdade, alguns, né? Vão pensar assim, a Bíblia é retrógrada, é atrasada, é isso, mas ela é mais atual, como diz aí, do que o Jornal de Amanhã, né? Que já tem 2000 anos e só cego, espiritualmente falando, para não ver o que está realmente acontecendo e está escrito já na Bíblia, né? Exatamente. Então, temos um texto aqui. Você quer falar? Pode. Então, esse texto aqui, pessoal, né, a gente vai fazer aqui por tópicos, a live vai seguir todo um andamento programado que eu já fiz com o irmão Jean, a gente já acertou aqui a programação da live, os tópicos vão ser tratados na live, e de início nós vamos tratar sobre a questão dos falsos mestres, falsos profetas, e tem textos que já mostram, né, os apóstolos já diziam, que iam surgir esse tipo de líderes falsos entre nós, ou que iam se corromper, iam corromper também o rebanho. Então, eu vou ler um texto aqui, em seguida o irmão Jean vai ler outro. Tá bom, pessoal? Então, para quem está com a Bíblia aí, acompanha comigo. 1 Timóteo 4, 1, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu vou destacar essa palavra, apostatarão. Apostatar significa abandono da fé, né? Que essa mesma palavra vai ser usada também por Paulo, lá no texto antes da vinda do anticristo, vai acontecer apostasia. Apostasia é o quê? O apartamento da fé, é o divórcio da fé. É para aqueles que um dia tiveram fé, vão abandonar essa fé. Então, é o mesmo significado aqui. Então, vai apostatar da fé, vão dar ouvido... Um detalhe, irmão Alexandre, que é válido, acho que a gente ressaltar aí,
que essa apostasia, esse abandono da fé, não necessariamente é abandonar o templo, não é isso? Não necessariamente quer abandonar de ir à igreja. Às vezes, sim, mas às vezes não. Vai continuar indo à igreja, mas já abandonou os caminhos do Senhor há muito tempo. Exatamente. A corrupção começa internamente e se mostra exteriormente. Aí vai estar a questão de abandonar a comunhão com os santos, que em vez do pessoal lembrar dessa questão de, deixou de ir para a igreja. Não. Ele deixou de se comunicar com os santos, de ter comunhão. Então, para ele não tem mais sentido aquilo, porque já está corrompido por dentro, para ele o que importa é estar de acordo com os prazeres dele. Então, é por isso que ele deixar de ir para a igreja é só um detalhe. Exatamente. Bom, aí, vê se a tela está aí, ó. Sim, até para quem está olhando aí, né? para acompanhar. Isso, para quem está olhando aí, para acompanhar comigo aí. Então, destaque a palavra apostasia, vão apostatar da fé. Ó, nos últimos tempos, o que é que vai acontecer? Apostataram da fé, vão dar ouvido a espíritos enganadores, que vão estar usando essas pessoas, esses falsos líderes, a doutrinas de demônios. Olha só, pessoal, tem doutrina de demônio entre os crentes. Tá vendo como é possível? Mesmo na comunhão lá, no convívio, né? Vai ter aqueles falsos lá no meio que vão introduzir esse tipo de doutrina lá, de demônio. São pessoas hipócritas, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que é aparência de verdade, mas é só mentira. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, você tem que analisar que essas pessoas têm a sua mente cauterizada. A sua mente está corrompida, está fechada no seu erro. Então, eles vão levar esse erro deles adiante, essa mentira deles adiante, essa doutrina de demônios adiante. As pessoas que vão absorver isso vão se perder junto com eles. Agora, se o irmão Jean quiser ler outro texto, fica à vontade, irmão Jean. Bom, então aqui, o 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Aqui, nesse texto, logo, é legal a gente dar uma ressaltada em alguns pontos aqui, porque um ponto primeiro que está aqui é amantes de si mesmo. A pessoa só quer saber dele próprio. Não tem amor ao próximo, não tem nada. É o que a gente já está vendo aí. Avarentos. Avarentos, não, a gente aqui tem uma ideia de que avarento é aquele cara que é o pão duro, chamado pão duro, né? Que não gosta de gastar dinheiro. Mas não é isso que a palavra diz de avarento. Avarento é aquele que ama o dinheiro. É aquele que ama o dinheiro. Então, quando ele ama o dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele já fez do dinheiro um senhor dele. E a Bíblia vai falar que dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. A Mamon e a Deus. Não dá para servir. Ou vai desagradar um e agradar o outro, ou vice-versa. Então, o amor ao dinheiro é ser avarento, que é um pecado de idolatria, de feitiçaria, porque você acaba que vai, né, se dedicando à questão do dinheiro, e é uma situação que você até tem uma desculpa para si. Não, é para dar um conforto à minha família, é para, né, dar uma coisa melhor para os meus filhos, tal. Tem um motivo bom, mas nisso tudo a pessoa se perde. A pessoa se perde nisso, daqui a pouco ela está totalmente fora e entrando neste versículo de 2 Timóteo, capítulo 3. E ele vai percorrendo aqui, sem amor natural, irreconciliáveis. Olha que situação, a pessoa chega a um ponto, no mesmo texto que o irmão Alexandre leu, cabeça cauterizada. Ela é irreconciliável, ela não consegue ser reconciliada com Deus mais. E aí vai traidores, sem amor para com os bons, orgulhosos. E aí, no versículo 5, ele fala uma coisa interessante: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quem tem aparência de piedade? Não é o mundo. O mundo não tem aparência de piedade, apesar de que alguns ainda tentam fazer parecer que é piedoso. Mas a aparência de piedade se fala mais em direção à igreja. E que vai ter aparência de piedade, mas, na verdade, na eficácia de quando você precisar,
dessa piedade você não vai ter. É isso que está sendo apontado com muito mais ênfase para o fim dos tempos. Exatamente, Rogério. Inclusive, essa parte que você falou assim, essa questão de piedade vai estar apontando, da falsa piedade, vai estar apontando para a igreja, que vai estar se corrompendo. Lembra aquela igreja que Jesus vai dar o alerta, a igreja de Sardes, se eu não me engano, que fala que vocês têm a aparência de que vivem, mas estão mortos. Vocês estão mortos, mas a aparência é de quem está vivendo. Então é igual isso aí. Tem a aparência de piedade, mas só a aparência. Por dentro estão podres, né? Não tem nada de piedoso nas suas obras. Exatamente. A gente está colocando esses textos, pessoal, em ligação para vocês verem que os apóstolos falavam a mesma coisa, apontavam para a mesma coisa, para o tempo do fim, os últimos dias. Depois a gente vai ler também mais para frente as palavras de Jesus a respeito dessas pessoas que mostram esses frutos, né? Esses frutos mal. Vamos aqui ler em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Aí mais, se a gente for continuar lendo aqui, vai falar sobre aqueles que vão até zombar sobre a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Se ele vai vir ou não, está tardando, está demorando. Então você vê que vai ter esse tipo de gente, né? E esse tipo de gente, pessoal, vai aparecer no nosso meio. Não se iluda achando que esse tipo de gente vai aparecer. Não, está falando do pessoal lá do mundo, pessoal perdido, que não quer nada com Jesus. Não, é de gente do nosso meio. Nós estamos fazendo essa ligação de textos para vocês entenderem que isso vai surgir do nosso meio. A gente já tem visto esse tipo de manifestação com os próprios chamados irmãos da fé, que a Bíblia fala assim, ai daqueles que por quem vier o escândalo, que é melhor, Jesus falou, é melhor amarrar uma pedra de moinho, que é uma pedra de moinho, é uma pedra de mais ou menos 1 metro e tal de altura, por mais ou menos uns 50 centímetros de largura. É uma pedra muito grossa e muito pesada. Amarrar no pescoço e se lançar ao mar. É praticamente um suicídio, né? Então, é melhor fazer isso do que escandalizar um dos meus pequeninos, disse Jesus. E tem muita gente aqui que às vezes pensa que, por ele não ter sido aquele que criou o escândalo, ele propaga o escândalo, então para ele está tranquilo. Hoje, com a internet, com redes sociais, então, tá gente propagando escândalos atrás de escândalos aí para todo lado, e como não foi ele o causador do escândalo, ele acha que está tranquilo, ainda está defendendo a igreja, ainda acha que está defendendo a Bíblia, e, na verdade, está propagando, porque se ele sabe de uma história ali, e aquela história não sairia dali se ele não colocasse na rede social, acabou. Mas não, a pessoa com um ar de que vai defender o evangelho, ele propaga o escândalo. Então, aqui está falando de escarnecedores, segundo as suas próprias concupiscências. E isso está se falando do povo que está inserido no meio do povo de Deus. Eu não posso dizer que é povo de Deus, porque povo de Deus, verdadeiramente, corpo de Cristo, não faz isso. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Pode ler, estou acompanhando aqui. Verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Interessante, pessoal, você vê aqui, ó, eles vão introduzir encobertamente, sorrateiramente, debaixo dos panos, debaixo do tapete, sem ninguém perceber. Quando for perceber, muita gente que foi pego de surpresa ou de forma neófita, né, que é aquele que não tem o conhecimento da palavra, ele é menino na fé, quer ser menino na fé, não quer crescer, não quer amadurecer, ele é pego por esse tipo de líder aqui, que encobertamente, de forma sorrateira, introduz as heresias de perdição, né? E o fim deles é esse aqui, ó. Eles vão chegar ao ponto de negar o Senhor que os resgatou. Isso aqui, pessoal, já mostra a apostasia, o abandono da fé. É uma questão que até toca no calvinismo, o pessoal que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Se a pessoa foi resgatada pelo Senhor, e ele nega o Senhor que o resgatou, isso é o quê? É abandono da fé. É negar a fé que um dia ele foi salvo, né? Ele um dia foi resgatado, foi salvo, né? Mas depois jogou fora, não é isso? Exatamente. Tem gente que vai falar, não, mas essas pessoas sempre foram perdidas e tal. Eu entendo. Tem sim, eu creio que tem pessoas no nosso meio que nunca foram da fé. Mas esse texto e outros que a gente lê e vai ler, mostra que não é bem assim, não.
Essas pessoas que Não estão se todos, né? corrompendo, isso, esses líderes e essas ovelhas que estão se perdendo, elas um dia tiveram fé e estão se corrompendo com essa ideia de, não, abraça esse aqui, abraça esse grupo, isso aqui, não, calma, vamos, não julgueis, vamos amar. A gente vai ler mais à frente esses textos aí.